Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Esta é uma saudação que nós fizemos para todos os estimados telespectadores da ITV. Em estreia absoluta do nosso programa Biografia de Figuras Importantes no Panorama Islâmico, temos hoje o Sheikh Qasim David, na primeiríssima edição deste programa. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muito bem, em 40 minutos vamos conversar com Sheikh al-Kabir, Qasim David. Vamos conversar em torno da sua infância, em torno da sua formação religiosa e também em torno de alguns hobbies que o Sheikh Qasim teve ao longo desta sua trajetória de vida. Sheikh Qasim, muita gente está curiosa, quer saber onde é que o Sheikh Qasim nasceu, de que família o Sheikh é, onde é que nasceu Qasim David, ou melhor, quem é Qasim David? Bismillahirrahmanirrahim. Qasim David Dafini, este é o meu nome completo. Eu nasci em Maputo, mais propriamente na periferia da Mafalala, onde eu resido atualmente. Tive uma infância como a de todas as crianças, portanto. Brinquei com berlindes, joguei neca. Então, um bocadinho mais crescido, até jogávamos Paulito, nem sei se sabe o que é isso. Não, honestamente falando não. Ok. Mas os mais velhos devem ter uma noção do que é isso. E joguei futebol desde criança. Certo. Aqui na nossa periferia, Mafalala era subjetivamente conhecida, sobretudo na diversão, e nós estávamos, a minha tia, a irmã da minha mãe, era uma das que faziam parte do grupo de tufo. Certo. Então sempre me levava para o tufo, então eu participei no tufo quando era mais novo. E havia uma sessão especial onde eu entrava ali no meio, dançava tufo. Mais crescido, o meu pai, como trabalhava nos caminhos de ferro, foi transferido para Nacala. E esta é uma questão, há muita gente que confunde, desculpa cortar, que o Sheikh Qasim Ronga, Macua, há um cruzamento aqui, há muita gente que confunde, pensa que o senhor é de Nampula, é Macua. Eu que sei que nasceu aqui, já disse que nasceu em Mafalala, é Ronga. O Sheikh Qasim é a mistura tem um dos seus pais é Macua ou nem por isso? Pai e mãe ou todos são daqui do sul? Meu pai é de Inhambane. Muito bem. Só que ele veio muito novo para aqui, para Maputo. Minha mãe é de cá. Tá certo. E nós temos uma descendência, portanto, da parte da minha mãe, descendência das Comores. Comores, exato. Sim, senhor. Depois, meu pai foi transferido para Nacala e nós tínhamos que ir também com ele, portanto, fomos nos basear em Nampula. Nós vivemos em Nampula. Certo. Porque em Nacala não havia escola secundária na altura. Então vivemos em Nampula. Em 1973 viemos cá de férias com meu pai, simplesmente para... Aliás, em Nampula eu joguei futebol. Exato. Joguei futebol no Benfica, da Nampula. Exato. E em 1971, na altura, hoje que é o campeonato nacional, Não? Exato. na altura era o campeonato provincial. Certo, sim. Eu estava nos Júniores, fomos jogar a Tete, onde havia final
o campeonato provincial e por acaso nós ficamos em terceiro lugar. Naqueles tempos havia os olheiros portugueses que vinham mesmo de Lisboa, vinham ver os jogadores e eu fui um dos destacados. Certo. Contactaram minha família que era para eu ir a Portugal. Mas o meu pai disse que nada, não pode, porque senão vai comer porco e beber vinho. Exatamente, sim. Yeah. Óbvio. Então, por isso mesmo eu também fiquei um bocado frustrado. Mas olha, paciência, aquilo era uma ordem e tinha que ser cumprida. Mas em 73 viemos para assistir um jogo. Benfica, vinha cá o Benfica de Eusébio, não sei o quê. Meu pai, quando veio, ficou 3 dias e faleceu. Antes de assistirmos o jogo, vinha cá de férias e tal, também coincidia com o casamento do meu irmão mais velho. Olha, ele faleceu no dia 1 de agosto. Então, pronto, tivemos que ficar por cá. Então, eu tive a honra de participar, de ser selecionado. Como já me conheciam, sabiam que eu jogava futebol, havia um torneio no Chipamanino. Certo. Este torneio, na altura do defeso, aqui jogava-se futebol, fazia-se torneios no Chipamanino. Exato. Aqui no Mafalala havia um clube chamado CUF da Mafalala. CUF. Então, esses pediram para que eu fizesse parte da equipe. Estavam os Cremildos, estava o Doló, estavam alguns jogadores conceituados e também, ao mesmo tempo, havia uma equipa portuguesa da Avenida de Angola, onde fazia parte Miguel dos Santos, mas outros, Jailan, muita gente. Então, eles só tinham 7 jogadores. E aqui na CUF de Mafalala até havia suplentes. Então, também me convidaram. Então, por eu ver que ali eram poucos em número, eu tive que fazer parte. Eu juntei-me lá. Embora tenha ficado mal com a CUF de Mafalala, mas eu tive que me juntar lá. E o treinador era o Sheikh Yusuf Tumbatata. Exato. Então, ele que era o treinador. Então fomos lá, jogamos contra os Caltons, contra o falecido Cabral, contra esses todos, Baltazar, todos esses. E nós ganhamos o campeonato. A minha equipa ali ganhou o campeonato. Então, daí que em 1974 eu entrei na tropa. Em março, dia 3 de março de 74. Fiquei na tropa só 11 meses. E então regressei, fui a Nampula de tropa e regressei a Maputo, porque na tropa eu era enfermeiro. Regressei aqui para Maputo em 1975. Então, entrei, joguei no Mafil. Depois entrei entrei aliás, entrei nas finanças. Em 76. Em 1985 rumei para a África do Sul. O que me fez ir à África do Sul também é porque eu tinha feito o 4º nível de inglês. Certo. Então sempre havia a necessidade de poder praticar, e não só, mas também eu quis ir estudar DIN. Muito
Então eu rumei para a África do Sul, e naquele tempo do apartheid não foi nada fácil. Eu cheguei na África do Sul e geralmente as pessoas que viessem de Moçambique eram indivíduos que não falavam inglês, eram indivíduos que iam lá do helicóptero. Sabe o que é helicóptero, não é? Quando a gente diz que a pessoa vai de helicóptero para a África do Sul, significa que ela está voando. É. Então eu não tinha ido de helicóptero, fui de avião, com um bilhete de ida e volta. E, por sinal, até fui de fato. Mas uma questão só, o chefe tem um quarto nível de inglês, vai para lá para aperfeiçoar, vai para lá 85 a 32 anos. Não era uma aventura essa, sair, deixar a família em Moçambique para ir aperfeiçoar o inglês? Mas uma aventura muito grande. Uma aventura espetacular. Sinceramente, eu na altura tinha 9 filhos. Exato. Quando eu fui para o outro lado. Exato. E tinha 2 mulheres. Exato. Bom, fui para lá, fiquei 2 meses à procura das melhores condições para aquelas condições para ver como é que é, como é que eu faço. Não tinha lá, não tinha quase ninguém lá. No entanto, eu arranjei um emprego. Certo. Ali, porque eu ia à mesquita e tal, as pessoas viram-me e tal, e pronto, deram-me um emprego numa loja. Houve um roubo nessa loja. E como eu era estrangeiro, moçambicano, só trabalhei ali 2 meses e tinham-me dispensado porque eu não tinha documentação. E havia fiscalização naquela altura dos estrangeiros. O partido era muito duro. Exato. Então, eu fiquei em casa, onde eu estava hospedado e tal, e houve um roubo lá. E a primeira suspeita é um estrangeiro. Olha, vieram-me buscar lá em casa. Eu fui de fato. Este que foi um grande erro. Fui para a esquadra de fato. Exato. E o meu bilhete de identidade, o meu passaporte. O que era muito raro, as pessoas de Moçambique aparecerem lá com passaporte e bilhete de avião. Sim. Então, quando fui lá, os boers eram 9 polícias brancos e um africano. Por acaso, esse africano era muçulmano. Encontramos sempre na mesquita. E ele disse: pá, eu estou a cumprir ordens, não tem como. Está bem. Eu fui. E tal, rodearam-me, começaram-me a perguntar: pá, como é que te chamas? Estás aqui a fazer o quê? Não sei o quê. Mas eles ficaram um tanto quanto admirados pela forma como eu me estava a expressar. Exato. O moçambicano a falar inglês. Moçambicano a falar inglês. Sem pestanejar, como se diz assim. Seguindo as regras gramaticais. Exato. Eu disse que não, este aqui é um terrorista. Este é da ANC. Exato. Porque na altura a ANC infiltrava pessoas lá. Exato. E punham bombas e arrebentava bombas lá. Então, depois eles sentiram-se curiosos, quiseram saber mais. Eu ia falando fluentemente. Então disseram: não, este tem que confessar, tem que saber o quê? É para tirar lá o casaco. Tirei o casaco, amarraram-me as mãos, os pés, puseram-me um gorro. Foi torturado. Puseram-me deitado, fios elétricos, começou a tortura. Olha, aquilo foram
60 minutos que parecia uma vida inteira. Fiquei cheio de sangue. Sangue saía por todos os lados. Epá, depois de uma hora, pronto, largaram-me, eu confessei coisas que eu nem sabia sequer. Sim. Então levantaram-me, eu caí outra vez, levantaram-me a segunda vez, caí outra vez. Então, depois disso, pronto, largaram-me e tal. Epá, onde é que puseste as bombas? Eu disse, não, eu pus na mesquita. Então levaram, fomos até a mesquita, entraram ali, à procura. Só bem, eu vou dizer a verdade, eu não tenho bomba nenhuma, simplesmente eu disse porque estava a sentir epá, a dor. Epá, e não podia fazer mais nada. Eu tive que confessar mentiras, porque o método também utilizado não me dava outra hipótese. Tá ok, vamos embora. Voltámos outra vez para a esquadra, lá para o comando, e de lá largaram. Podes ir. Fui, apanhei o machimbombo para casa. A verdade, eu pensei que aquilo tivesse acabado ali, não é? Mas, afinal de contas, o indivíduo, quando vai nesta coisa de tortura com base na eletricidade, tem um efeito muito tardio aquilo. Exato. No dia seguinte, acordei todo inchado. A língua inchou na boca. Eu não podia nem falar, nem comer. Estava totalmente inchada, a cara toda inchada. Acabei 10 dias só a tomar líquidos através da palhinha. E pá, eu não podia, não sabia como, não podia até ir me queixar, porque já não estava lá legalmente. Exato. Sim. Porque eu já tinha ultrapassado os dias, já que dava um mês, já dava há 2 meses e tal. Então eu tive que me deixar quieto. Depois daquilo passar, fui à procura de tentar me encaixar na madraça para estudar. Sim. A verdade é que lá através da mesquita, eles arranjaram-me, estava lá um maulana que era cunhado do principal do colégio da Zadvel. Então ele encaminhou-me para o Zadvel. Então eu fiquei lá. Havia moçambicanos naquela altura, quando vai para a Zadvel, para aqueles colégios? Havia muito poucos. Havia um moçambicano, portanto, havia aqui na Bazar das Louças. Sim. Havia um filho dele, estava lá um também que vivia nos femininos, chamado Babuji. Estava a família do lá. Eram 3 irmãos. Sim. Também estavam lá. Eram só esses, mais 2 também que viviam na Suazilândia. Então pronto, éramos só nós lá. E eu, como cheguei no meio do ano lá, então o principal lá sugeriu que eu ficasse secretário ali na secretaria. Exato, sim senhor. Atender telefone, e recados, essas coisas todas, não sei o quê. Então... Comunica com a família essa trajetória, o sofrimento que teve por causa do apartheid, quando vai para Zadville, a família cá em Moçambique recebe essa informação? Sim, não recebe a informação porque não quis pô-los em pânico. Exato. Não quis pô-los em pânico. Vou a Zadville, não sei o quê, e pronto, eu ganhei muita confiança da parte do principal. Ele viajava, deixava-me ali. Eu recebia donativos, avultadas somas errantes.
Ele, quando voltasse, eu entregava tudo. Então, ele ficou um tanto ou quanto fascinado por isso. Sim. Então, eu Sim, fui um honestidade. indivíduo uma maior confiança da parte dele. Mas, no entanto, à noite, eu estudava Sim. lá. Bom, fiquei lá uns 2 anos e vi a necessidade de eu estar a estudar full-time. Então fui ao Newcastle. Certo. Fiquei lá no Newcastle, estive 5 anos em Newcastle. O curso é de 6 anos. Sim. Eu fiquei 5 anos porque eu era amigo do meu professor Mumtaz al-Haq, porque a minha idade já era um tanto quanto avançada. Sim, sim. Eu era um indivíduo de 35 anos, na altura 36 ou 36. Era muito amigo, e não só, porque também eu ficava na primeira posição Sim. na classe. Sempre. Fiquei sempre em primeiro lugar. Então ele disse, olha lá, se estivesse no sítio bom, seria no Egito, pá. Você podia estar lá, aquele ambiente, tem tanta gente lá, muitos estrangeiros, e depois há muito liberalismo no estudo. Tudo, exato. Você pode seguir o currículo e você também pode seguir o que você quer. Você pode até estudar em casa, porque você pode contratar doutores para virem te ensinar, essencialmente. Epá, eu fiquei muito interessado, porque havia algumas pessoas de Cape Town que iam para lá. Eu falei com o meu professor, mas como é que eu posso ir lá? Ele arranjou um dentista, um médico, que patrocinou-me a ida lá. Então, pronto, eu arranjou-me um bilhete e tal, e tinha um moçambicano, né, na África do Sul, que é o senhor Bubacar, conhecido por Buculinho. Ele tinha estado no Brasil há muito tempo, tinha os filhos também, que estavam a estudar lá em Newcastle. Quando ele soube de que eu ia para o Egito, também comprou bilhete para os seus filhos e comprou bilhete para mim, para nós irmos para a Umra primeiro. Certo. Então, esse indivíduo ajudou-me bastante. No meu dia a dia, na vida lá. Então, fomos eu com os filhos para a Umra, cheguei lá e tal, de lá partimos para Egito. Sabe, nos países árabes não é fácil, documentação, essas coisas todas. Mas como eu saía da África do Sul para lá, então tive amizades dos sul-africanos e tal, eles ajudaram, deram-nos a mão. Então eu, pronto, fui hospedado num lar dos estudantes. No Cairo mesmo. No Cairo, sim. E então eles viram, não, mas você fica aqui, não pode. Você vem da África do Sul, vamos embora. Nós temos casa própria. Então, eles levaram-me para a casa deles. Um chamado Mohamed Laher e Ahmed Laher. Então, levaram-me para a casa deles. Estavam ali num prédio, num dos bairros bem privilegiados no Egito, no Cairo. Então, eu fui lá, fiquei com eles um tempinho e estávamos no primeiro andar, no segundo andar estava uma flat vazia. Então eu disse, não, você tem que arranjar essa flat, vai ficar lá, porque você, como quer trazer a sua esposa, aluga esta flat. Eram $100 na altura.
Então eu fui alugar a flat, ficamos lá. Eu fui estudante, matriculei-me no Egito, ali no Al-Azhar. Exato. Eles, na altura, não davam equivalência a nós, os sul-africanos, os moçambicanos, não havia equivalência. Era tudo começado de zero. Como Tudo se diz era em 0-0. Exato. Mas eles depois faziam o quê? Faziam um exame de admissão oral. Exato. Chegava ali, falava consigo e tal, não sei o quê, não sei o quê. E eu tinha noções da língua árabe, Exato. mas o problema era comunicação, porque não éramos fluentes na língua árabe. Sim. Nós andávamos na madraça, só conhecíamos o nosso currículo, mas nós não conversávamos em árabe. Então, eles deram-me o penúltimo ano da escola secundária. Certo. E isto, naquela altura, era um espetáculo. Porque a maior parte das pessoas que foram lá e que fizeram este exame entraram na escola primária. Exato. É verdade. Entravam na escola primária. Os discípulos são muito rigorosos. Mas, olha, entraram na escola primária. Eu estive no penúltimo ano. Agib. Logo. Gratificante. Entrei, então, fiz logo, esse ano, tinha mais 3 meses para andar. Entrei logo ali, em 3 meses eu passei de classe, fui para o último ano e também passei. Agora, tive um problema. Pensar agora, como é que eu faço? Exato. Eu ainda tenho mais 4 anos para andar aqui. Em casa, Exato. meus filhos, minhas mulheres. Como é que vai ser? Mas quando estava no Egito, vinha visitar a família? Havia essa prerrogativa ou não? Foi para lá só depois de ter feito o secundário que eles facilitam isto quando o estudante... Não. Se vier, você vem a sua custa. Ok. Mas eu esqueci-me de um pormenor. Nós, entretanto, eu disse que tinha 2 esposas quando fui para lá, quando fui para a África do Sul. Exato. Então, naquele percurso, tentei levar as minhas esposas para a África do Sul. Só que, quando quis fazer isso, aliás, até fiz, uma foi lá, tal, na África do Sul, eu vivia no bairro dos muçulmanos, dos indianos, portanto. Sim. Aquilo a África do Sul é isolado em relação a Maputo. Maputo, sim. É isolado, aquilo, você fica dentro de casa, não há sim. aquelas amizades, aquele ambiente, não temos isso, aquilo é isolado. E depois, não só, eu mudei de vida, já estou no DIN. Exato. São 5 salados por dia, enquanto que aqui, antes disso, a gente estava na farra, Exato. andávamos aí, não sei o quê, aqui as senhoras não aguentaram. Exato. Aquela metamorfose, aquela mudança do dia para a noite, 100%. Não aguentou, saiu, disse, não, eu vou para casa e tal, não sei o quê. Então ficou de vez. E pronto, eu fiquei 0, estaca 0. Sem ninguém já. 0. Fiquei com os filhos e tal lá. Quando voltei, vim me casar. Vim me casar com uma senhora que já era minha naquele tempo, porque eu era Teddy Boy, não esquece. Também. Eu deixei a parte da música para o fim. Exato, sim. Não, faz bem. Exato, sim, senhor. Eu era Teddy Boy, né? Exato. E depois essa coisa de palcos, não sei o quê. Exato, sim. Tinha muitos fãs. Tinha fãs, namoradas e tal. Exato. E na altura, minha atual esposa tocava conosco. Ok.
Sim. Então, quando eu voltei, tive 2 filhas com ela. Sim. Então, quando eu voltei, olha, naquele período em que eu já não tinha ninguém, encontrei-me com ela e tal, conversamos, olha, casei-me com ela e levei para a África do Sul. Certo. Então, quando eu fui para o Egito, então, ela também seguiu viagem comigo. Exato. Tivemos lá uma filha. E pronto, depois de eu ter feito a escola secundária lá, eu pensei em entrar na universidade lá. Mas como eu lhe disse, o Egito é um sítio onde havia várias opções. O indivíduo podia estar afeto próprio na universidade, Sim, sim. assim como o indivíduo podia estar fora da universidade a estudar o mesmo currículo, Sim. mas na umbrella dos shiur, dos cheques. Exato. Esta capacidade que o Egito tem cientificou a religião, porque é a maior Sem referência mundial, o Egito, Sem da dúvida. forma que eles tratam a religião, Sem os dúvida. meios que usam. Sem dúvida. Sim. Então, o que é que aconteceu? Eu, como fazia parte da Associação de Estudantes da SADC, Da SADC, sim, sim. então eu era o secretário, porque nós tínhamos o presidente, Sim. vice-presidente e o secretário. Eu era secretário dos estudantes da SADC. Então, nós beneficiávamos de uma verba da Majlis Islam, que está sediada em Cape Town. Essa verba é para nós pagarmos os nossos estudos extra Certo, sim, sim, sim. curriculares. Curricular, sim, sim. Então nós tínhamos essa verba. Então nós, estudantes da África do Sul, portanto, que estavam ali na África do Sul, nós tínhamos lições com professores vários. Exato. E as disciplinas que nós queríamos. Exato, sim, senhor. Então, e eles acabavam aquelas disciplinas em tempo recorde, porque davam de manhã, à tarde e à noite. Então, o indivíduo escolhia. Sim, Se quisesse entrar nas 3 classes, sim. melhor, era mais rápido. Certo. E pronto, isso dependia de cada um. Já fica no Egito 4 anos. Já fico 4 anos. Por causa do nosso tempo, temos que abordar outros assuntos. Sim, sim, sim. Cham, disse muito, isso também é verdade, que é um dos nossos cheques que nós temos aqui em Moçambique, que mais anima vê-lo a falar o árabe. Fala bem. É tão bom ver o chefe, esta forma do chefe falar, é verdade. Todos nós, assim, trabalhamos na televisão, outros gostávamos de falar o árabe como o chefe fala. Só para sermos do Egito, quando chega no Egito, há uma formação adicional só da língua árabe, ou com conhecimento da África do Sul e convivência com os egípcios, Não, ou vai para um instituto de línguas. Sim, sim, não. Eu debrucei-me bastante na aprendizagem da língua árabe, Certo. porque e comecei a dar aulas em casa da língua árabe, Certo. no Egito. Já no Egito dava... Sim. Porque havia vários estudantes de vários países Sim, que eram principiantes. Exato. E eles não toscavam nada da árabe. Então, eu, como falava inglês, Exato. então eu trazia alguns russos, alguns americanos, dos países africanos também. Então, eu trazia-os lá para casa e começava a ensiná-los a língua árabe, em português e em árabe. Certo. A chefe volta para Moçambique, depois de ter a África do Sul e Egito, vai apanhar um ambiente, sai do ambiente de música, de farra, de fim de semana, de namoradas, volta um novo Cássimo. Como é que foi essa inserção este novo Cássimo para um país, para amigos, para amigas que deixa? Como é que foi a primeira impressão? Volta para Moçambique.
Aquilo foi, não, em primeiro lugar, é andar de jubô na Baixa. Exatamente. Uma coisa que não era possível. Eu, por exemplo, fazia sorato na Massa da Baixa. Exato. Naquela altura, eu saía das finanças e ia para lá, um dia de juma, de gravata e tal, e a gente punha o cofió dentro da mesquita. Logo que saísse, tirava o cofió e logo punha no bolso. Era um hábito, não é? Sim. Mas agora estou a aparecer na mesquita da Baixa, lá na Baixa, toda a Baixa, de jubô, no cofió e tal. Mas aquilo já tínhamos assumido, não é? Exato, sim. Já sabíamos o que é que nós, na verdade, queríamos. Até foi bom para alguns que me conheceram antes. Só a minha forma de ser foi o quanto bastasse para alguns mudarem também. Bem, exato, sim. Porque aquilo nunca ninguém pensou na vida. Mesmo eu nunca pensei que eu podia estar assim como estou. Então, aqueles meus amigos, aqueles indivíduos que me conheceram, porque, alhamdulillah, sempre onde eu estive, fui um indivíduo, pronto, de destaque. Exato, sim. Allah sempre quis que eu fosse assim. Eu, quando jogava futebol, era um indivíduo de destaque, não é? Sempre um indivíduo ficava ali 5 minutos e perguntávamos quem é aquele? Sempre. Já esteve em dois momentos. Fazendo uma avaliação, já estamos quase a terminar a nossa conversa, fazendo uma avaliação, depois ainda há outros assuntos, mas esta aqui para finalizar a formação religiosa. Uma avaliação dos tempos do Sheikh nos primeiros anos, quando volta do Egito e hoje. Há uma coisa que muitos dizem. Hoje nós temos muitos sharions, temos muitos massajids, mas talvez esse termômetro, pronto, é da competência da Allah, Allah que diz. Há uma sensação que agora, apesar do conhecimento ser vasto, mas o nosso nível de crença, de temor, naqueles tempos não havia muita abertura, mas a disciplina dentro de casa, não só nos aspectos religiosos, o respeito com o mais velho na rua, as pessoas apregoavam isso. Hoje temos uma certa libertinagem que muitas das vezes confunde-se com esta falta de respeito com a sociedade que nós estamos a ter. Isso comunga desses ideais da crítica que é feita à juventude atual. Não, isso é um facto concreto. Isso é um facto concreto, sem dúvida nenhuma. Antigamente, um velho ou um háfilo que viesse da Índia, bastava estar presente num local, naquele local seria tudo silêncio. As pessoas tinham medo, tinham respeito, aliás. Não falavam alto nem nada, ficavam ali com respeito. E pronto, dirigiam-se para ele com respeito. Mas hoje em dia, esse respeito, esses valores morais também desapareceram. É por causa da evolução e também não só por aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Diz que a melhor geração é a minha. Exato. Depois disso, Sim. virá outra geração que vai ser um bocadinho mais degradada. E essencialmente a degradação vai aumentando à medida que o tempo vai passando. E nós estamos agora numa degradação total. Já disse, Allah deu, é um grande ni'ma, por onde passou destacou-se e já fez muita coisa da vida. Além desta formação religiosa, Sheikh colabora de forma ativa em várias iniciativas e organizações islâmicas, mas também já deu o seu contributo como um bom moçambicano, como um bom mafalalense que é, já também contribuiu não só para a sua Mafalala, como para Maputo, ajudando, é verdade, com as suas ideias neste Conselho Universitário da Universidade Pedagógica, com o objetivo de formarmos cada vez mais professores, cada vez mais pessoas comprometidas para a redução do analfabetismo no nosso país. Sem dúvida. Eu, durante 5 anos, e não só, também fui vereador do Conselho Municipal, e eu sou, neste momento, presidente da mesa da Assembleia do Conselho Islâmico.
e sou vice-presidente da mesa da Assembleia da Associação Anjuman Anwaril Islam. Sou presidente do Conselho Consultivo do Centro Islâmico. E sou diretor do Colégio Itifaq. Deixa-me dizer em pouco tempo o que é o Colégio Itifaq. Eu fui professor no Hamza, fui professor no Jami Anas bin Malik. E eu sempre lá ensinei árabe, nesses dois colégios. Aqui eu sou o diretor do Colégio Itifaq. No Colégio Itifaq eu vi em 1999, fundamos o Colégio Itifaq. Qual era o objetivo? O objetivo do Colégio Itifaq é formar intelectuais muçulmanos. Muçulmano primeiro e depois intelectuais. Então, é de formar muçulmanos intelectuais. É isso que eu queria dizer. Eu só admito alunos que estão na escola. Sem andar na escola, eu não admito. Portanto, eu quero um aluno que estuda a madraça e está na escola. Então, por causa disso, desde 1999 até hoje, nós formamos vários alunos. Temos alunos que, depois da escola secundária, eles escolhem onde querem ir. Quais são os cursos que querem levar. Há muitos que foram para Medina e voltaram. Há outros que fizeram engenharia, fizeram vários cursos de direito, tanta coisa fizeram. Temos, por exemplo, no governo, muitos estudantes que saíram dali do Itifaq, que já têm formação e estão a trabalhar no governo. Temos alguns nas certas universidades, são docentes. Temos não só homens, mas também temos senhoras. Que nós, apesar de não termos tido colégio para senhoras, mas sempre patrocinamos, demos bolsas às senhoras para aumentarem o seu nível de conhecimento. Aliás, a gente fala que é diferente de todos os outros colégios que há em Moçambique, se calhar são poucos do mundo, é que a formação não tem idade. Eu já cobrei muito, sinceramente. Eu vi senhoras de 70, de 65, de 85. No Itifaq encontramos gerações diversas, gerações a compactuarem no mesmo sítio com o objetivo de aprender um ilmo. É uma coisa sui generis. Nunca foi visto em outro colégio deste país. Nós, aos domingos, por exemplo, temos lá advogadas, temos lá advogados, temos lá economistas, temos lá indivíduos mestrados em línguas, temos senhoras mestradas, temos pessoas que ainda estão nas universidades. A maior parte dos estudantes estão na universidade, os internos e externos, senhoras casadas que nós incentivamos elas para entrarem na universidade, e temos lá, até hoje estamos a proporcionar algumas bolsas para as pessoas estarem a frequentar. Os nossos professores, por exemplo, são todos, a maior parte são licenciados. Poucos estão ainda na universidade, os nossos professores. Muito bem, Sheikh, vamos terminar esta nossa conversa com aquilo que o Sheikh preferiu deixar para o fim da conversa, que é a trajetória que o Sheikh teve. É um polivalente, já viram? Já esteve na gestão universitária, contribuiu com o seu conhecimento em várias iniciativas e nas organizações islâmicas. Sem dúvidas, uma pessoa muito aberta. Não é por acaso que este programa Retratos de Figuras Islâmicas inicia em estreia absoluta com o Sheikh Qasim, porque é uma pessoa sempre que abriu-se à comunidade, razão pela qual este seu jeito afável, a sua contribuição incomensurável, não só para a sua Mafalala amada, é verdade, através do Colégio Itifaq, mas para todos os muçulmanos. Cada um de nós carrega o Sheikh Qasim consigo para esta sua forma de ser afável,
Daí que vamos falar também desta sua polivalência e para aquilo que marcou a infância do Sheikh Kassim. Eu vi aí antes de nós, quando entrávamos, antes da gravação, com a sua gaita. Infelizmente não temos aqui a guitarra. Algures deve estar aí, deve estar em casa. Mas como é que foi? Conta-nos este bichinho pela música antes de nós terminarmos essa nossa entrevista. Se esteve num grupo, esteve numa banda, incentivado por quê? Quais são as influências? Tudo isto. Bom, pronto, eu desde pequeno, Muito bem. sempre brinquei com gaita. O presente que eu sempre recebi foi uma gaita. Na Somorel, quando havia o Somorel aqui no Alto Tomé, eu ia comprar uma gaita pequenina. E pronto, sempre fiz barulho lá em casa, essas coisas todas. À medida que eu fui crescendo, fui aperfeiçoado, uma brincadeira só. Quando eu entrei na tropa, então eu ficava ali na cantina no dia do vencimento, ficava ali na cantina, eu sentava, cada música que eu tocava, cobrava 5 escudos. Aqueles portugueses lembravam-se lá da terra deles. Eu tocava malhão, eles saltavam, davam 5 escudos e eu fazia o negócio ali na cantina sentado. O Sarri era um bom intérprete, conseguia ouvir e... Então, tocava o hino nacional português naquela altura. Pronto. E assim, ia andando. Mas quando eu saí da tropa e tal, havia um conjunto de uma molinda que está em Chibuto. Nós íamos assistir e tal, não sei o quê. Eu disse um dia, quando eu ouvia aquelas músicas, comecei a tocar sozinho. Mas como eu vivia com meus primos, vou dizer que meu primo era um músico conceituado. Certo. Então eu quando tocasse a gaita, ele acompanhou com a viola e tal. Meu primo Coca-Cola batia a mesa. Então formamos assim um conjunto. Da Lambaraca e tal, ficávamos ali, olha, em casa, então formamos um Urso da Mafalala. Muito bem. O Urso da Mafalala, o que cantava nos casamentos, aos finais de semana? Então, foi assim, que eu era o chefe do grupo e tal. Porque recordar a viver, nós temos aqui a gaita do chefe. Eu vi aí, o chefe, está aí? Vamos... Mas, para não dizer que eu sou mentiroso, exato, vou ter que soprar um bocadinho. Vamos soprar, exatamente isso que eu estou a dizer. Porque recordar a viver, vamos soprar um pouco. Antes de terminarmos esse programa. Só dá a soprar aquilo que você conhece. E este, como é um programa vasto para toda a gente ouvir, vou ter que soprar aquilo que, primeiro, para aquilo que eles conhecem também. Exato. Não é? Muito bem, palavras para quê? A pátria amada, é verdade, com o sopro do Sheikh Kassim, a mostrar que quem sabe, é verdade. Isto não é para quem quer, é para quem pode. Ainda nesta onda, nós temos o nosso hino também. Exatamente. Nosso hino da ITV, não esqueça. Eu ia para o hino da ITV. Inclusive, quando estamos aqui, tivemos aqui uns dois chefes da Arábia Saudita durante o mês de Ramadã. Um esteve na Beira, aqui sediado no Massa de Noria. Um que até pediu esta letra ao Sheikh Kassim. Sheikh Kassim, só para muita gente em casa, é que Sheikh Kassim aprende
esta cassida que é tão boa que ninguém cansa de escutar. A história, e o Sheikh Hassan pode dizer, como é que aprende? Bom, esta cassida é uma cassida popular. Nós, naquela altura dos Maulides, na madraça cantávamos, nos Maulides também cantava-se. Eu, como esta é uma cassida que é limpa no que diz respeito à crença, ao tawhid, fala da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, então é por isso que eu canto sempre. Aquelas cassidas que têm problemas em que haja um bocadinho de shirk, então eu limo as cassidas. Eu evito cantar aquilo que nós cantávamos, mas eu introduzo novas coisas que são de tawhid. Mas ainda falando sobre isso, para terminar, na formação inicial do Sheikh Hassan, Mafalala, Shamankul, Mikadjin, havia um espaço de cassida que infelizmente hoje está-se a perder muito nas madraças, porque esta convivência que havia nos tempos, a cassida também era um mote importante para, quer queiramos, quer não, hoje já somos instruídos e sabemos que isto não era. Mas essa questão do Maulid, dos Iardes, tem uma componente antiga que era de juntar, criar grandes majlises. Era uma componente social. Social, exatamente. Yeah. Mas, pronto, na altura nós éramos limitados, não é? Sim, senhor. Mas aquilo, pronto, havia um benefício, exatamente, aquela convivência. Mas, referindo-me às cassidas, na altura, quando nós entendemos que havia cassidas que não eram assim tão adequadas, as letras não eram adequadas, nós cortamos todas as cassidas pela raiz, quando não devia ser assim. Devíamos corrigir o que estava errado, porque, por exemplo, eu vou lhe dizer, há uma cassida que diz: Ya Nabi, assalamu alayka, Ya Rasul, assalamu alayka. Isto não é permitido a gente cantar em Moçambique. Só é permitido cantar em Medina, porque é lá onde está o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está a perceber? Mas agora, eu não vou pegar toda a melodia e deitar fora. Eu hoje canto aqui no Itifaq, digo: La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Oh Allah, nosso Senhor, oh Allah o misericordioso, oh Allah o generoso, oh Allah o poderoso. Muito bem, e para terminar, vamos com este hino que o Sheikh Hassan apelidou, o hino da ITV, que toda a gente lá em casa, não é possível conversar com o Sheikh Hassan sem que esta cassida de Tawhid que o Sheikh diz, que ele marcou. O Sheikh diz que, humilde, de forma humilde e modesta, o Sheikh diz que não, esta cassida é antiga, ela aprendeu na terra-idade, mas ela é boa, encanta-nos a mente e o coração quando sai da boca do Sheikh Hassan. E nós vamos terminar este nosso programa, essa estreia absoluta do retratos de vida de figuras incontornáveis da nossa sociedade. E hoje começamos com uma figura que é subejamente conhecida. A sua história confunde-se com a história do Islã em Moçambique, vai lá, depois da independência nacional, pela contribuição que Sheikh Hassan tem dado, não só à sua Mafalala amada, mas a toda a comunidade muçulmana de Rovuma a Maputo. É uma figura afável, doce. Abrimos as portas da sua casa e nós conversamos. Eu vou fazer companhia, né, ao Sheikh Hassan nesta que é o hino, depois de termos de Sheikh Hassan ter soprado o hino de Moçambique. Vamos lá para este hino, que é o hino da ITV, que lá em casa Sheikh Hassan dissipou todos os equívocos e dúvidas. Sheikh Hassan a dizer que não é da sua autoria, mas eu digo, ela só anima, só é boa, escutada pela voz do Sheikh Hassan David. Vamos, Sheikh. Eu hei de acompanhar o Sheikh. Muito bem. Vamos. الحمد لمن قدر خيرا وخبالا
الحمد لمن قدر خيرا وخبالا، والشكر لمن صور حسنا وجمالا. فرد صمد عن صفة الخلق بريء، فرد صمد عن صفة الخلق بريء. رب أزلي خلق الخلق كمالا. الحمد لمن قدر خيرا وخبالا، الحمد لمن قدر خيرا وخبالا. والشكر لمن صور حسنا وجمالا. ذو المجد وبالجد تجلى، ذو المجد وبالجد تجلى. ما مال عن العدل ولا نال ملالا. الحمد لمن قدر خيرا وخبالا، الحمد لمن قدر خيرا وخبالا. والشكر لمن صور حسنا وجمالا. أرسلت إلينا نبيا عربيا، أرسلت إلينا نبيا عربيا. للخلق هداه وللشرك أزالا. الحمد لمن قدر خيرا وخبالا، الحمد لمن قدر خيرا وخبالا. والشكر لمن صور حسنا وجمالا. Hipakwini, hitaya kwinisha. Hipakwini, hitaya kwinisha. Angakoneta kankula tamwa Israeli. الحمد لمن قدر خيرا وخبالا، الحمد لمن قدر خيرا وخبالا. والشكر لمن صور حسنا وجمالا. Diambali kafana jikongo male Madina, Diambali kafana jikongo male Madina. Jikasisi kolekaya mutini wa kupatima. الحمد لمن قدر خيرا وخبالا، الحمد لمن قدر خيرا وخبالا. والشكر لمن صور حسنا وجمالا. Muito bem, nós temos o nosso shukran jazilan ao Sheikh Qasim David. Terminamos a nossa entrevista com este hino, que é o hino do Sheikh Qasim David, que emprestou a nossa ITV. Não era possível conversar com o Sheikh Qasim, foram só 50 minutinhos. É uma bagagem que este homem tem, é verdade. São muitas coisas, muitas vivências. Uma figura incontornável, socialmente coerente e é incomensurável, é verdade. Conversar com o Sheikh Qasim, os adjetivos esgotam para poder classificar. Nós estamos aqui a conversar em torno de qualquer dos assuntos, é em torno de uma figura emblemática da nossa religião. Nós voltamos numa próxima oportunidade com mais outro convidado aqui na nossa ITV.